Opa galera, eu sou o Sekai e bom, qualquer jogador de Minecraft, depois de explorar o Nether e o The End, ficariam animados se uma nova dimensão surgisse. Mas o que você faria se de repente você encontrasse uma nova dimensão, onde há algo ou alguém te observando? É sobre isso que eu vou falar nesse ARG, a estranha dimensão de madeira do Minecraft, chamada The Woodlands, feito pelo estúdio Alka. O vídeo inicia mostrando a perspectiva do Kaiser, onde ele está montando um portal que se parece muito com o do Nether, ou até mesmo o Aether. Só que aqui ele está usando madeira de carvalho, algo que qualquer jogador consegue pegar logo no início de um mundo. Então não é nada difícil fazer esse portal, e estranhamente o portal funciona, e ele vai parar direto numa dimensão onde tudo é de madeira. E bom, não tem nada além disso nesse mundo. É um mundo vazio, o que causa a mesma estranheza que os espaços liminares, como as backrooms causam. Kaiser então resolve pegar madeira, e quando quebra 2 blocos, simplesmente vê o que se parece uma estátua, algo que não tem no Minecraft. A única coisa que se parece um pouco com isso é o stand de armaduras, mas isso claramente é diferente. Kaiser então resolve se aproximar e isso acontece. Claramente aquela coisa não era uma estátua, e o Kaiser resolve fugir dali, o que eu sinceramente também faria. Só que ele escuta sons de passos, e quando olha para trás, vê que aquela criatura de madeira se mexeu, que nem os anjos lamentadores, que toda vez que alguém para de olhar ou pisca, a criatura se aproxima. E se isso acontecer várias vezes, a criatura te pega. Ele resolve tentar fugir e mais daquelas criaturas surgem. Ele até tenta mais uma vez fugir correndo, só que a situação só piora. Agora aquelas criaturas estão em vários lugares, observando ele. Ele tenta fugir e começa a querer colocar fogo no lugar, para ganhar tempo. E logo depois ele tenta quebrar as madeiras para sair dali. Mas além das criaturas serem imunes ao fogo, elas conseguem quebrar blocos e sem outra saída, ele resolve cavar para baixo, onde ele acaba caindo numa sala fechada de madeira. Porém, ele não tá sozinho. Ali tem uma criatura de madeira, só que gigante, e essa criatura ataca ele. Agora vemos o próprio Alka entrando na dimensão. Mas espera aí, tem alguém ali, ele mesmo, o Herobrine. Aposto que você talvez nem tenha visto, mas ele apareceu no início também. Ele não tem nada a ver com Arg, mas achei da hora comentar. O Alka entra na dimensão e também encontra a mesma criatura de madeira, só que dessa vez, essa criatura é de madeira bruta, o que me leva a pensar que talvez possa existir criaturas de outros tipos de madeira. Alka foge dali e aquelas criaturas se multiplicam novamente. Ele corre e se tranca numa mina abandonada, que ele achou que estaria seguro, mas não estava, porque ali dentro havia outra criatura de madeira. Ele tampa a passagem de novo e vai descendo mais ainda naquele caminho, ao invés de simplesmente criar outro portal para sair dali. Mas ok, né? Descendo mais um pouco, ele vê algo como se fosse uma floresta subterrânea. Andando por lá, ele encontra várias daquelas criaturas adorando algo que se parece um cristal doente. Porém, as criaturas param e percebem a presença dele. Então ele tenta fugir das criaturas, até que ele vê a mesma entrada que ele saiu e resolve fazer o que qualquer jogador faria, uma ponte. Mas de alguma forma, as criaturas também sabem fazer uma ponte, o que é no mínimo bizarro. E quando ele achava que ia fugir, atrás dele tinha uma criatura de madeira, que bate nele e derruba ele lá embaixo. Logo depois, vemos a perspectiva do Gauch, que estava no mesmo lugar, só que ele tenta enfrentar as criaturas, diferentemente do Alka. Porém, não acontece nada, então ele resolve também fazer uma ponte. Só que ele consegue subir, porque aquela criatura de madeira não estava lá. Ou seja, a perspectiva que a gente vê do Gauch deve se passar
chegar antes da do Alka, já que ele consegue passar dali. Gauch sai correndo das criaturas até que ele consegue chegar em uma sala cheia de pontes e portas, tipo as backrooms. Ele observa e resolve sair, e percebe que tem uma daquelas criaturas de madeira, só que gigante. E quando ele tenta correr pro fim da ponte, ele tenta quebrar as cercas para sair. A criatura não deixa, então ele não vê outra opção a não ser pular usando as escadas para ir lá embaixo. A criatura tenta pegar ele, mas por sorte ele consegue fugir, entrando em uma das portas. Entrando lá, ele encontra uma casa, e nessa casa tem um baú grande, que quando abre tem a palavra wood, ou seja, madeira. Mas quando ele vê isso, todas as tochas se apagam, e aparece uma criatura de madeira na cama, e ele foge dali, descendo para a parte de baixo da casa, onde ele vê um labirinto. Mas antes que ele tivesse tempo para pensar, a criatura de madeira aparece atrás dele, e ele corre para um dos corredores e fica preso sem saída. E a criatura então encontra ele. Novamente, a gente volta para a perspectiva do Alka, e como ele foi pego antes, isso provavelmente deve se passar antes de tudo isso. No vídeo, ele e a Rumin estão tentando fugir das criaturas de madeira, e ao mesmo tempo colocando fogo em tudo. A Rumin até tenta atacar as criaturas, mas não funciona, e ela acaba sendo pega, e logo depois aparece uma mensagem no chat, dizendo que ela não vai mais voltar, ou seja, aparentemente nessa dimensão, toda vez que algum jogador é pego, aparece a mesma mensagem, onde muito provavelmente são as próprias criaturas de lá que mandam isso no chat. O Alka sai correndo e todas as criaturas começam a perseguir ele. Sem muita escolha, ele acaba correndo direto para a casa de madeira. Mas antes de entrar, ele para e vê um monte daquelas criaturas de madeira olhando para ele. Ele foge e entra na casa, e depois de um tempo, ele sai dali e cai um livro lá de cima, com a mensagem "Vá falar com ela". E quando ele vira para trás, a criatura pega ele novamente. Porém, dessa vez a criatura leva ele para um lugar diferente, cheio de prédios e pontes. E logo à frente ele encontra a Rumin, só que ela virou uma daquelas criaturas. Ele até tenta falar com ela e ela olha para ele. Alka percebe que aquela coisa não é mais a Rumin, então ele resolve fugir, descendo as escadas, e ele chega em uma ponte, e percebe que não é só a Rumin que está perseguindo ele. Agora tem várias outras criaturas de madeira também, e a quantidade só aumenta. Sem muito o que fazer para fugir, ele faz uma ponte, porém mais criaturas se multiplicam e chegam cada vez mais perto dele, e ele pula de uma vez. Fugindo dali, ele escuta um barulho, e de repente vê pernas de uma aranha gigante de madeira, junto com as criaturas. Ele continua fugindo e de repente ele é cercado, e para fugir, ele acende o portal e entra nele. E nisso, o vídeo acaba. Mas bom, nesse momento fica aquela dúvida, será que a Rumin foi transformada por aquelas criaturas de madeira? E eu já digo que não, e logo vocês vão entender o porquê. No vídeo seguinte, mostra que tanto a Rumin quanto o Alka já estavam fugindo das criaturas há um bom tempo. Mas estava bem difícil, já que cada vez mais as criaturas cercavam eles e o número das criaturas só multiplicava. Mas eles conseguem chegar lá em cima, e aí a gente vê a mesma cena de antes, quando a Rumin foi pega, só que aqui mostra que ela foi teletransportada para um lugar estranho. Ela anda por ali até que escuta um barulho atrás dela, e ela encontra aquela aranha gigante de madeira. Ela corre e quando olha para trás de novo, a aranha tá mais próxima e pendurada lá em cima. Aparentemente, a essa altura, não parece que essa aranha, ou até mesmo aquelas criaturas de madeira, precisem necessariamente que você olhe para elas. É bem provável que elas só estão se divertindo, vendo os players tentando fugir. Rumin até tenta se esconder dentro de uma das estruturas, mas aquelas criaturas de madeira cercam ela, e de repente a aranha passa a 1000 por hora. Ela tenta fugir, mas a
aranha encontra ela. Rumi então vê uma casa e tenta fazer uma ponte, mas a aranha e as criaturas de madeira cercam ela. E aqui a gente descobre o que aconteceu com ela. Ela começa a ser puxada pela aranha e aí a gente vê aquela aranha sugando ela e meio que abduzindo, com uma luz forte saindo dela. Ela até tenta sair do mundo, mas não dá certo. A opção tá bloqueada. Claro que dava pra, puxar o PC da tomada, podia ter dado um Alt F4, mas enfim, segue o roteiro. Tudo acaba ficando escuro. E aí a gente vê o mesmo vídeo de antes, só que na visão da Rumi transformada. Indo para as teorias, eu diria que todas essas criaturas de madeira que a gente vê, algum dia já foram players. E o que comprova isso é o fato que é muita coincidência o Gauch ter passado por ali antes sem nada acontecer, e quando o Alka tentou fazer o mesmo, não conseguiu. A criatura já estava esperando ele. Muito provavelmente aquela criatura já era o próprio Gauch transformado. E com isso, o primeiro ato acaba. Mas bom, a história ainda está sendo desenvolvida, mas o segundo ato já tá bem legal, então vale a pena ver um pouquinho. No primeiro vídeo tem um grupo de players tentando sobreviver nas Woodlands, fugindo daquelas criaturas de madeira. Eles acabam parando no lugar que se parece muito com as pitfalls das Backrooms, e logo depois, várias daquelas criaturas de madeira cercam eles, e então eles fogem, mas como se já não estivesse ruim, essas criaturas agora não quebram somente madeira, mas também pedregulho. Eles conseguem fugir para um castelo, onde lá dentro um deles tenta fazer um portal para sair dali. Só que ao invés de todo mundo ficar junto, um fica para trás. O que, é burrice. E bom, a criatura de madeira vira o Flash e pega ele. Um deles até tenta revidar, mas é arremessado para o portal e o portal fecha. O segundo vídeo não tem o nome de um player em específico, então eu só vou chamar ele de player. O player entra no portal e aquelas mesmas coisas de antes acontecem. Ele encontra uma das criaturas de madeira, ele depois foge dela e elas se multiplicam, e ele até tenta fazer um portal, mas leva um tapão das criaturas. Apesar que era mais fácil ter entrado naquele portal de antes, mas ok. Ele até tenta fugir, só que dessa vez algo diferente acontece. As criaturas saem das paredes de madeira, ou seja, nenhum lugar a partir de agora é seguro. Na real, nunca foi. Esse tempo todo as criaturas podiam só cercar os jogadores e pegá-los. Assim como nesse vídeo eles fizeram isso. O player chega no lugar bem diferente, parece até mesmo as Farlands que existiam nas versões antigas do Mine. O player foge das criaturas e se tranca na casa, mas assim que ele quebra essa flor de madeira, aquelas criaturas derrubam a casa inteira e cercam ele. E quando parecia que as criaturas iriam acabar com ele, de repente elas param e começam a olhar para o horizonte, onde surge aquela mesma aranha de madeira de novo. E as criaturas de madeiras vão embora. O player até tenta fugir fazendo um portal, mas antes de conseguir entrar, a aranha começa a puxar ele e transformar ele em uma criatura de madeira. Bom, até agora é isso que temos do ato 2. Conforme forem saindo mais vídeos, eu posso fazer uma parte 2, caso vocês curtam esse vídeo aqui. Lembrando que eu vi essa ideia de conteúdo no canal do Viral Quest, e eu achei bem da hora essa temática da dimensão de madeira, porque é sinistro pensar que um mundo de madeira pode ser bem perigoso na real. Mas bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso queira ver mais ARGs como esse, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo do canal, onde eu falo sobre outro ARG. Mas se você tiver alguma teoria sobre esse ARG desse vídeo, comenta aí embaixo. E se quiserem me ajudar se inscrevendo no canal, eu ficaria grato. E valeu!